Olá, olá, bem-vindo a mais um vídeo no canal. E sim, eu escolhi ser dona de casa. Assunto polêmico esse, né? Toda vez que a gente pensa nisso, como se existisse apenas dois grupos de mulheres, ou as dondocas ou as coitadinhas. E não é bem verdade isso. A sociedade mudou muito. E hoje tem várias possibilidades, mesmo estando em casa, de ser um pouco diferente. Todo mundo que olha, né, e quando a gente tem que preencher algum papel, a gente sempre sofre esse preconceito. Eu não sei se vocês que passam por isso, vocês que são donas de casa também passam por isso, ou se vocês estão pensando em ser donas de casa, estão com medo desse preconceito, que é real, a sociedade é preconceituosa. Quando a gente vai preencher algum documento e fala, o que você faz? Falar que é dolar, o famoso dolar, ou dona de casa, gera uma certa quebra de expectativa. Porque existe um estereótipo do que é ser a dona de casa, que é realmente ou a dondoca ou a coitadinha. Então, se você está bem vestida, vão pensar, essa daí, ela é dona de casa porque ela tem, na verdade, empregada, porque o marido sustenta e ela não tem muito o que fazer, deve passar o dia no salão. Ou se você tá ali, uma pessoa vestida normalmente, né, nem tão emperequetada, às vezes saiu correndo, tá com um filho no braço, outro aqui fala, essa daí é a coitadinha. Imagina eu com esse monte de criança. Uma vez eu fui no médico, e eu já tinha os gêmeos, e ele perguntou se eu evitava filhos, eu falei que não. Ele ficou horrorizado. Ele falou, moça, você é tão nova, né, tem que estudar, tem que se cuidar, e não sei o que, Mostra o irmão assim na minha orelha. E eu falei, não, mas tá planejado, a gente quer ter mais filhos, né, tá dentro do planejamento. Aí ele, moça, não faz isso, primeiro você estuda. Eu falei, não, mas eu estudei. Aí ele olhou, porque parece que também é totalmente, assim, contraditório. Uma mãe que estuda, né, que tem o ensino superior, alguma coisa assim, querer ter filhos. Porque hoje em dia a sociedade acha que ou você se dedica à carreira, ou você se dedica aos filhos. E de certa forma, eu entendo até como isso sendo verdade. Porque se você quer dedicar 100% a alguma das coisas, é difícil você ter as duas coisas, porque ter 200% da gente é muito difícil. São muitas atribuições para a mulher, e realmente casa, né, casamento, filhos e a carreira, tudo isso pesa. E na maioria das vezes a mulher realmente tem que escolher uma prioridade. E é sobre isso que eu quero falar aqui. Quando a gente entende que a gente tem uma prioridade e essa prioridade é importante para a gente, não quer dizer que as outras coisas não vão poder acontecer, mas que elas realmente vão acontecer em segundo plano. Se a gente quer se dedicar completamente a uma carreira, se aquilo a gente vai dar o sangue por aquela carreira, até mesmo um casamento pode ser difícil levar a sério. Porque se você tem muitas viagens, muitas reuniões, muitas coisas, quem leva tão a sério assim a carreira não tem nem férias direito, fica difícil. Então, se você leva 100% uma dessas frentes, né, dessas faces da vida, realmente as outras vão ficar muito defasadas. Mas quando você entende que você pode ter uma prioridade e que as outras podem vir em segundo plano, isso facilita muito a vida. E o que é que a gente tem que se esmerar e gastar? E se gastar mesmo, né? Não só gastar tempo, mas se gastar sua alma, o seu tempo, o seu joelho em oração, que é mais precioso e que é mais eterno. Com certeza não é a carreira. Eu não estou dizendo aqui que é errado a mulher se dedicar à carreira, nada disso. Mas que talvez ter essa como prioridade seja algo muito vazio, que lá na frente a mulher acaba se arrependendo. Quantas mulheres se dedicaram muito à carreira, muito aos estudos, e a hora que chegam aí nos seus 40 anos, falam, agora eu vou querer casar, vou querer engravidar, como se fosse num passe de mágica, como se eu pudesse estalar o dedo e tudo fosse acontecer no meu controle ali. Eu apertei o botão e agora vai acontecer. Não é bem assim. Muitas mulheres, quando decidem ter filhos, descobrem que não podem mais ter filhos. Então, ter filho, ter uma família, constituir, assim, né, o lar, não é tão fácil quanto constituir uma carreira. Embora a sociedade queira que a gente acredite ao contrário. Porque parece que para você constituir uma carreira, você precisa de muita dedicação. Mas que para constituir uma família é algo fisiológico. Acontece, você conhece alguém em casa, um dia vai engravidar, vai ter filho, e tudo vai acontecer assim. Como se fosse uma sucessão, assim, de fatos super claro de que vai acontecer nessa ordem. E não é verdade. Eu, sendo uma mulher cristã, entendo que tanto o homem quanto a mulher, eles devem ter um olhar, tanto para dentro do lar quanto para fora do lar. Mas eu vejo que é muito claro na Bíblia que tanto o homem quanto a mulher foram criadas com a sua essência. E a criação do homem é de um olhar mais para fora, de olhar para fora da casa mesmo. A questão da proteção, né, da família, a questão de prover sustento para a família. Então, esse olhar de fora para dentro. E a mulher muito mais de dentro para fora. Esse olhar mais das pessoas, das preocupações, das pequenas coisas, dos detalhes, do ser, né, dos filhos. Então, cada um tem a sua essência. É óbvio que o homem, ele assim como tem o olhar
a sua prioridade é olhar para fora, ele deve olhar para dentro também. É óbvio que o homem é muito importante na criação dos filhos, é muito importante assim no convívio do lar, né? E a mulher pode sim ter um olhar para fora, de ajudar financeiramente. Não é proibido isso, não tem nada proibido, mas a questão é o foco. Quando a gente foca muito para fora, a gente acaba deixando aquém o que está dentro, porque ninguém é esse multitarefas que todo mundo fala. Eu sou multitarefas, eu faço várias coisas ao mesmo tempo. Isso não é tão verdade, porque ninguém consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Sempre vai ter algo que deve ser no nosso coração como prioridade. E o que é prioridade para você? Eu entendo que hoje muitas mulheres não têm a possibilidade de ficar dentro de casa. Mas eu penso cá comigo que, mesmo as que não podem, lá no fundinho, esse era o seu desejo. E talvez isso não seja falado assim claramente. Ah, sim, nossa, como algumas eu escuto isso, né? Algumas amigas. Como eu gostaria de poder ficar na minha casa, mas ainda não é uma possibilidade. E realmente a gente sabe que algumas famílias não podem. Eu acho justo a mulher, quando realmente existe uma questão financeira, uma necessidade, a mulher sair para ajudar. Porque é próprio nosso auxiliar o nosso esposo. E se a família está ali tendo uma necessidade, a gente tem que realmente se desdobrar. E é difícil. Eu tiro o chapéu para as mulheres que conseguem trabalhar fora de casa e dentro de casa, porque não é fácil. Porque o trabalho só de dentro de casa já é um super trabalhão. E as que falam que saem de casa por desejo, porque realmente eu quero, eu sinto, posso estar enganada, mas é a minha forma de ver a vida, de que por algum motivo, lá na infância, existiu essa necessidade da mulher provar que ela pode ser alguém fora de casa. Porque talvez ela mesma não acredita que ela seja alguém valorizada dentro da sua própria casa. Isso é muito triste, porque muitas mulheres elas só enxergam que tem valor se elas saem de casa. E se elas estão dentro de casa, é como se elas não tivessem esse valor. Por quê? Porque talvez a mãe sempre trabalhou e sempre viu a mãe tendo esse valor fora de casa e acreditou, cresceu acreditando que só as mulheres que trabalham fora têm esse valor. Então, para ela ser valorizada, ela realmente precisa sair de casa. Ou porque tinha um pai que não provia e ela acostumou com isso, de ver que se casar com um marido que não vai prover, ela tem que realmente ali estar pronta para segurar todas as pontas. Eu entendo que na nossa natureza, na nossa essência, a mulher deseja estar em casa, porque é muito próprio da natureza feminina. E ainda que não seja proibido sair, ainda que não seja proibido fazer muitas coisas, muitas tarefas, vai sempre ter aquele quê de super cansaço. Por quê? Porque eu estou fazendo além das minhas próprias forças. Estou fazendo muito além do que eu posso, não por questão de poder, né? Porque a gente pode todas as coisas, mas realmente porque é uma carga pesada. Ainda mais uma mãe que tem filhos, é tanta coisa. Se a gente for listar as atribuições de uma mãe dona de casa, não cabe no caderno, não é? Desde coisas banais, do tipo estender uma roupa, até de coisas muito importantes, como a educação de um filho. Então, são muitas coisas. E, embora o peso do homem seja muito gigante, né, em questão de família, porque a gente sabe que a lacuna paterna, não sei, eu gosto de falar muito sobre esse assunto, a lacuna paterna é uma das lacunas mais complexas que existe no desenvolvimento de uma criança, mas assim como o pai, a mãe tem uma questão fundamental, e a mãe estar dentro de casa é algo muito importante. Todo esse tempo que a gente tem com os nossos filhos, são tempos que eles não voltam. E o que fazer quando eu não posso estar na minha casa, com os meus filhos? Agindo realmente só ali na minha essência de dona de casa, de mãe. E muitas vezes esse é o desejo da imensa maioria das mulheres. Eu entendo assim, que primeiro a gente deve colocar no papel e analisar se realmente é uma necessidade de fora para dentro ou de dentro para fora. Vou explicar. Quando a gente pensa que ali, na minha casa, realmente tem uma necessidade intrínseca mesmo de faltar comida na mesa. Eu acho louvável que a mulher ela tenha esse olhar para fora e auxilie o seu esposo. Mas muitas vezes esse olhar para fora é uma obrigação que a sociedade traz nas nossas costas. Porque eu preciso ter um carro novo, porque eu preciso ter uma casa melhor, porque eu preciso ter um status para apresentar para a sociedade, porque eu tenho vergonha de dizer que eu sou simplesmente uma dona de casa. E tudo isso, se é de fora para dentro, o peso é muito maior. Se eu estou trabalhando para manter essa posição que a sociedade me impõe, o meu trabalho vai ser muito mais árduo e o meu cansaço vai ser muito maior. Porque quando eu tenho um motivo claro, é muito mais fácil executar aquilo. Se eu entendo que é aquele trabalho que eu levanto de manhã, vou levar meus filhos para a escola e que realmente essa é uma necessidade,
é muito mais tranquilo para mim aceitar toda essa situação. E aí fica a minha questão, será que essa exaustão materna que tanto falam, essa exaustão de cuidar do lar, de que o trabalho do lar não tem fim, de que é tão difícil e tal, será que não é pelo fato de eu estar fazendo pelos outros e não por mim e pelos meus? Porque quando eu faço pelos meus, as minhas motivações são claras e eu arranjo força de onde não tem para fazer aquilo. E muitas vezes a gente acaba sendo enganado pelo inimigo de achar que, de fazer a gente acreditar que aquele nosso salário está suprindo uma necessidade, que realmente está fazendo a gente melhorar de vida, e no final das contas a gente nem sabe para onde está indo esse salário, porque os gastos são tantos e que eu não consigo nem contabilizar, e muitas vezes eu não sei nem com o que eu gastei, e a hora que eu vejo, o dinheiro todo sumiu, e eu continuo na mesma casa, com o mesmo carro, e o ano passa, não, eu preciso de um trabalho melhor, eu preciso de 2 trabalhos, e aquilo vai, entende, nos consumindo, e os nossos filhos vão crescendo, a gente vai perdendo a infância deles, e no final das contas a gente não percebe que está sendo enganado. Eu vejo muito sobre o consumismo hoje. Esses dias eu estava falando numa rede social minha sobre a questão da Shopee. Não tem nada contra a Shopee, acho que ela tem coisas maravilhosas, coisas que a gente não encontra aí nos mercados e nas lojas físicas, realmente. Mas muitas vezes a gente acaba consumindo algo que a gente nunca usou, ou que a gente vê que aquilo prometeu algo que não vai cumprir, e a gente gastou um dinheiro que não podia gastar. E se eu não tivesse esse dinheiro, eu não gastaria com tantas coisas inúteis. E isso acontece muito. Quantas vezes também a mãe precisa sair de casa e esse dinheiro que ela está ganhando lá, ela precisa bancar às vezes uma babá, bancar às vezes uma perua que vai levar o filho na escola porque ela não tem esse tempo de levar. E todo aquele dinheiro que ela está ganhando acaba sendo gasto de outras formas, que se ela estivesse em casa, ela não teria esses gastos. Até que ponto realmente esse trabalho fora é necessário? Ou até que ponto a gente está sendo enganada pelo inimigo para tirar a gente, tirar os nossos olhos ali dos nossos filhos e do nosso lar. E aí vem o inimigo pintar pra gente de que a mulher que trabalha fora, ela é muito mais valorizada, ela é muito mais importante. Porque a sociedade que a gente vive acredita muito nisso, infelizmente. E que a mulher que está dentro de casa é desvalorizada. A que preço a gente está se vendendo? E por último, eu queria deixar um questionamento que tem me causado, me intrigado bastante. Porque eu não vou mentir. Ultimamente eu tenho pensado em muitas formas de ganhar dinheiro. E aqui tem sido uma forma também, né? Hoje ainda não, mas eu creio que um belo dia meu canal será monetizado. E vai ser uma fonte de renda também. E eu acho muito louvável isso. Mas presta atenção, quando a gente está fora de casa, é muito mais difícil a gente conseguir olhar de pertinho os nossos filhos e o cuidado da casa mesmo. E quando a gente está dentro e focando nisso, não é impossível a gente ter um ganho. Ainda mais hoje em dia. É possível estudar online, é possível trabalhar pela internet. E hoje existem inúmeras formas, inúmeros cursos, inúmeras maneiras de conseguir dinheiro com isso. Eu não vou dizer que é fácil. Tanto é que estou aqui já faz um ano né, com o meu canal e ele ainda não foi monetizado. Tem outros projetos, tenho. E é difícil fazer com filho? É difícil, eu concordo com tudo isso. Mas existem maneiras. E quando a gente quer, né, uma frase que eu gosto muito, quem quer dá um jeito e quem não quer dá uma desculpa. Quando a gente quer, a gente vai atrás e a gente consegue. E uma hora os nossos filhos vão crescer, vão embora. Muitas mulheres veem isso como algo ruim. Nossa, eles vão embora, eu vou ficar velha, não vou ser aceita no mercado de trabalho. Esse negócio de ser aceita no mercado de trabalho hoje é tão incerto, porque quantas pessoas que têm curso superior, falam outra língua e têm um diploma aí vasto e não conseguem um emprego? E tantas outras pessoas que não têm tudo isso e conseguem um emprego bom. Tantas pessoas que não têm nada disso e ganham dinheiro pela internet aqui, né? Às vezes vendendo as coisas da Shopee para outras pessoas consumirem. Às vezes falta um pouquinho de calar a voz do inimigo e da sociedade e ouvir o que está aqui dentro, na sua essência. Eu não digo para tomar decisões descabeçadas aí, pedir demissão no dia seguinte, não. É claro que precisa de uma conversa com o seu esposo, vocês precisam ser um nessa decisão. E principalmente, pedir para que Deus guie vocês. Porque Deus guiando vocês, vocês vão ter a melhor decisão no melhor momento. E hoje, né, na minha decisão de escolher ser dona de casa, eu posso garantir que eu sou muito feliz onde eu estou. Eu não me arrependo nem por um segundo. Porque o que a sociedade pinta aí não me ilude mais. Quando a gente entende que a gente tem muito mais valor para Deus, quando a gente está focado em que nos presentes que Ele nos deu, o resto pode acontecer? Sim, você pode ter um trabalho maravilhoso. Mas isso não vai roubar o seu coração. Você pode ter um trabalho que você tenha que sair de casa enquanto seus filhos estão na escola ou estão fazendo algumas atividades. Isso nada impede. Você pode fazer
milhões de coisas. Mas você vai entender qual é a sua prioridade. E tudo que acontecer ali no exterior não vai te afetar. Porque o que mais importa, você está cuidando. O que mais importa, você está focando. E hoje eu posso dizer que eu sou feliz sendo dona de casa. Eu realmente me sinto realizada, sem demagogia, sem hipocrisia. Penso um dia trabalhar fora? Não penso, mas se precisar eu farei isso. Mas realmente, hoje, eu só irei sair de casa se for uma necessidade. Penso em ganhar dinheiro? Ah, isso eu penso, mas dentro da minha casa. E eu desafio você, parar e pensar. Por que eu preciso tanto estar fora de casa? Será que é um desejo meu? Da onde vem esse desejo? Será que é algo que veio dos meus pais? Alguma crença? Ou será que realmente querer estar num trabalho é por uma necessidade? Porque realmente eu preciso colocar o pão em cima da mesa. E você que está trabalhando fora, mas morre de vontade de estar dentro de casa, cuidando dos seus filhos, cuidando da sua casa, entregue isso ao Senhor. Ele é um Deus justo e Ele sabe realmente a sua necessidade. Não meta os pés pelas mãos. Realmente, se é uma necessidade da família de vocês, não vá desesperada tentando resolver essa situação da sua maneira. Espere o melhor momento e creia que Deus está cuidando de todas as coisas. Não desanime, não desista. Seja uma com seu marido, converse e ore principalmente para que Deus conduza vocês no caminho certo. Por um tempo, o meu marido teve que estudar para concurso. A gente decidiu assim, por 1 ano e meio. Eu trabalhei fora e ele ficou dentro de casa estudando, para que hoje a gente pudesse trocar de posição. E realmente pode ser necessário a mulher se desdobrar por um pequeno período. Mas que esse período não seja longo, porque isso realmente desgasta. Nós não fomos feitas para isso. Essa jornada dupla para a gente pesa demais. Se você está sobrecarregada, pense se você não está carregando um fardo além da conta, além daquilo que realmente Deus colocou para você carregar. Eu fico por aqui com a reflexão desse dia. Um abraço, um beijo e um queijo. Até o próximo vídeo.